iniciando mais um programa OAB em Foco, um programa da TV Diário, com a 13ª subseção da OAB Teresópolis. Hoje nosso assunto é o marco legal das cooperativas de trabalho. E temos aqui os nossos entrevistados, que é a professora e coordenadora do curso de Direito da Unifeso, Tânia Baroni, já tem a carteirinha do programa. Ainda bem, a gente fica muito honrado com a sua presença, professora. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. A professora Marisa, agora posso chamar de professora, que está dando um curso de extensão no Unifeso, que está sendo um sucesso absoluto. Eu lamento quem não se inscreveu a tempo. Obrigada. E o doutor Ronaldo Gáudio, que é advogado, professor da Fundação Getúlio Vargas e presidente da Comissão de Direito Cooperativo da OAB Rio de Janeiro. Também coordenador técnico da Associação Internacional de Direito Cooperativo e assessor jurídico da Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Rio de Janeiro e da Federação das Cooperativas de Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Então, como nós vamos conversar sobre cooperativa e a lei nova, que foi de 2012, julho de 2012, a lei 12.690. Então, nós vamos começar perguntando para o doutor Ronaldo, para que a gente possa situar os nossos telespectadores, da razão de ser dessa lei, Por que essa lei era necessária e, então, o espírito da lei, como a gente costuma dizer em direito, Doutor Ronaldo, por favor, agradecendo a sua presença. Eu que agradeço a presença. Enfim, acho que daqui a pouco estou tirando alguma carteirinha também, porque estou sempre por aqui, enfim, mas especialmente para tratar de um assunto desse, que tem pouco espaço para ser discutido, mas que tem muita repercussão social. Ele trata de questões sociais de primeira relevância, E mais do que isso, ele está mais no nosso dia a dia. Nós sempre temos oportunidades aí de passar por cooperativas ou nos envolver com cooperativas e especialmente para os estudantes também, de direito, os advogados, ter oportunidade de tratar isso é uma oportunidade que eles normalmente não acham em graduação. Eu mesmo, na minha graduação, basicamente não ouvi falar de direito cooperativo. Há pessoas que, inclusive, vão ter a reação de dizer que direito cooperativo é uma invenção, que isso não existe. Já ouvi isso algumas vezes. Mas isso é uma outra conversa. Então, agradeço a oportunidade vale ouro, e eu vou tentar, na medida do possível, aproveitar ela para trazer alguma informação adicional. Mas a lei, ela, como você colocou na abertura, Marisa, ela faz exatamente, ela cria um marco legal novo para as cooperativas de trabalho. Por que o marco? Porque ela está tentando mudar o paradigma do regime jurídico das cooperativas de trabalho. As cooperativas de trabalho, elas têm sido enxergadas na sociedade muito mais pelos efeitos deletérios dos desvios que têm sido praticados através dessas sociedades. Muito menos por verdadeiras emancipações que algumas cooperativas fazem do trabalhador, que deixa de ser o empregado, tira o patrão da equação, assume a gestão daquela atividade econômica, e recebe em contrapartida, por assumir essa responsabilidade, a mais-valia. Ele recebe um valor, valor do trabalho dele é reconhecido, ele é mais justo, na verdade. A distribuição é mais justa, porque você elimina dessa operação a necessidade de se pagar, de se remunerar capital, de se distribuir lucro. Então, esse lucro, ele é vocacionado para ser, na verdade, transformado em remuneração desse trabalhador, porque ele agrega a figura tanto de dono quanto a figura de trabalhador. Isso acontece em vários exemplos, mas esses exemplos que funcionam bem não são os exemplos que batem as portas do judiciário, e não são os exemplos que geram alguma informação na mídia, Existem, não tem repercussão, Quando a coisa está funcionando bem, qual é a notícia que isso vai gerar, Mas muito desvio aconteceu e existe também um marco negativo para esse desvio, que foi, a culpa não é da introdução
da lei, é uma lei que propiciou esse começo negativo, não é a culpa da lei, mas ela marca um momento a partir do qual a sociedade, em especial o interesse capitalista, resolveu concluir de que se transformasse o trabalhador empregado em cooperado, ele teria um custo de mão de obra absurdamente menor. E aí se deu o start, se iniciou, na verdade, formas de precarização de relação de trabalho das mais variadas possíveis. Desvirtuando o espírito. Desvirtuando a finalidade das cooperativas. Né? Esse marco da qual nós nos reportamos é a introdução do parágrafo único no artigo 442 da CLT. Né? 442. E, enfim, e aí as pessoas começaram a achar que houve ali um milagre, não existe mais CLT, se transformarmos aquele empregado em cooperado. E aí isso não se verificou na prática. Né? O direito do trabalho, ele na verdade ele permanece sendo um direito vanguardista em várias questões. Nós temos na CLT normas que foram depois replicadas, os seus equivalentes no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil de 2002, né, que são normas que se preocupam com a realidade e não com o que está posto no documento, no papel. Está preocupado se aquela relação de fato é de emprego, apesar da vestimenta que se queira dar a ela. Então, na prática, o que permaneceu sendo relação de emprego, apesar de uma roupagem do cooperativo, permaneceu sendo relação de emprego. Né? Nós estamos falando do princípio da primazia da realidade na CLT. Né? Agora, esse desvio, ele gerou uma tentativa, e isso, o novo marco legal, ele representa a tentativa brasileira de reparar ou diminuir o espaço para o desvio de finalidade cooperativa. E quando a gente fala em finalidade de uma cooperativa, nós estamos querendo falar de uma coisa que até tem previsão legal. A finalidade da cooperativa, ela em qualquer atividade, qualquer que seja o tipo de cooperativa, ela busca a cooperativa o incremento das condições econômicas e sociais do trabalhador através do exercício daquela atividade econômica da cooperativa. Então essa é a finalidade de qualquer cooperativa. Mas muitas vezes o que se percebia era o desvio de finalidade. Ela servindo ao contrário para proporcionar o oposto do que é pretendido, o oposto do que a cooperativa é vocacionada. Ao invés do crescimento desse trabalhador, a precarização desse trabalhador. Né? Então a lei ela vem, na verdade, tentar fazer isso, e ela cria mecanismos de tentar fazer isso. Né? Eu costumo dizer que essa lei poderia ter uma rigidez teórica maior, mas ela na verdade, o resultado, o produto de uma grande briga de posições bem radicais, bem diferentes, de grupos dizendo que em cooperativa pode tudo, né? Não é necessário nem se observar normas de saúde e segurança do trabalhador, porque ali se estaria no campo da livre iniciativa, da autonomia, da liberdade absoluta. E isso é algo que se deve verificar se é verdadeiro, isso é absolutamente ponderável, essa não é uma verdade. Mas, de outro lado, nós tínhamos também uma outra pseudo-verdade, uma outra linha que eu considero radical, que era uma linha fundamentalista, que se a gente traduzisse num slogan, seria algo do tipo fora da CLT não há salvação, que é outra via extrema e equivocadíssima. Né? Existem várias outras relações de trabalho, mas sem devagar por elas, tratando especificamente de cooperativa. A relação de trabalho no ambiente cooperativo, ela é diferenciada, né? E ela não implica necessariamente num regime de emprego. Né? Enfim, mas eu até perguntar para a professora Tânia, já estão ocorrendo esse tipo de afirmação, não é, Tânia? Com certeza, mas eu vou pegar um gancho ainda dentro do que o Ronaldo falou, que é muito interessante, porque esse problema todo, né, com as fraudes, né, ocorrendo com as cooperativas, começou, ou startou, vamos dizer assim, com o parágrafo único do artigo 442 da CLT, mas estranhamente com a promulgação da lei, o artigo 442 não foi revogado, né? Existia essa proposta de revogação que foi vetada. Então, o parágrafo único do artigo 442 da CLT continua vigorando
na contramão de todos os entendimentos. Porque, na verdade, o artigo 442 hoje, eu entendo que ele é uma letra morta. Até diante do próprio artigo 9º da CLT, né, que fala que são nulos os atos com a intenção de fraudar ou desvirtuar os preceitos contidos na consolidação das leis do trabalho. Então, eu não vejo razão para esse artigo ter continuado. Mas, com relação à discussão, exatamente por conta de alguns chamados, né, direitos trabalhistas terem sido deferidos aos integrantes de cooperativas, como jornada de trabalho, recebimento do piso salarial, quando ele não houver direito à percepção do salário mínimo, que, segundo o entendimento, seriam direitos seletistas por excelência. Eu, particularmente, não concordo com isso, a despeito das discussões que vêm surgindo, porque eu acho até que o legislador constitucional até já foi muito sábio nesse sentido, quando ele suprimiu a palavra empregados e passou a utilizar a palavra trabalhadores. O cooperado, ele é um trabalhador, a despeito dele não ter as características de um empregado, né, não estar dentro do conceito de empregado que está no artigo 3º da CLT, ele é um trabalhador. E como trabalhador, ele tem direitos sim. E esses direitos, na própria Constituição Federal, eles estão como direitos consagrados como direitos sociais. E já existe essa tendência até mundial da própria OIT de considerar esses direitos como direitos humanos, socialmente garantidos. Então, isso vai evitar o quê? Exatamente, está se tentando evitar a precarização do trabalho, né, que era exatamente essa mão de obra de cooperativa, que era usada dessa forma, explorada dessa forma precária, na condição até de empregados, sem direitos trabalhistas nenhum, e essa lei eu acho que ela veio para tentar retomar esse rumo, essa rota e garantir, sim, direitos aos trabalhadores que estão integrando as cooperativas. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e voltamos já.